como Zaqueu, quero subir mais alto que eu puder, só pra te ver, para ti chamar sua atenção. Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que temos de ouvir a tua palavra. Aqui está o teu filho, Pai. Nós te agradecemos que o Senhor já colocou a palavra no seu coração. Ó Deus, aqui está o teu vaso e nós apresentamos ele a ti, Senhor. Usa, Senhor, cada vírgula, Pai, cada palavra que sair da boca dele, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Tempinho frio, né? Mas o Espírito Santo de Deus vai te esquentar hoje lá em vocês. Glória a Deus. Convido os irmãos rapidamente a abrir as suas Bíblias no Evangelho escrito segundo o evangelista Lucas, capítulo 18, verso 18 a seguir.
Vamos para uma rápida meditação na palavra de Deus. Essa é uma palavra muito eficaz e poderosa. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 18 a seguir. Me sinto honrado, desde já agradeço ao presbítero irmão Zazinho por essa oportunidade única de poder estar aqui transmitindo a palavra de Deus desse culto de jovens. Não somente essa fileira de jovens, mas esta fileira de jovens, porque na presença de Deus somos todos jovens. Lucas 18, 18 nos diz: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terá um tesouro no céu. Depois disso, vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Até aí, Deus abençoe. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Uma palavra poderosa que podemos intitulá-la como Não se entristeça. Se sintonize com Jesus. Amém, irmãos? Quando recebi o convite para estar trazendo a palavra aqui nesse culto de jovens, logo já veio ao meu coração. Deus já tinha me dado esta palavra, mas veio ao meu coração, porque no culto de jovem é um público um pouco mais exigente para se trazer uma palavra. Por quê? Porque o jovem, no seu dia a dia, ele é alguém que é muito mais atarefado do que um grande empresário. Às vezes, nós observamos os jovens, olhamos os jovens, até pensamos: nossa, mas fico o dia inteiro sem fazer nada, fico o dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro no Facebook, mas muitas das vezes nos enganamos. Muitas das vezes os jovens ficam o dia inteiro com o rosto colado em um livro estudando, se preparando para um TCC, se preparando para uma prova que tem no outro dia, às vezes vira a noite estudando, dias corridos. E muitas das vezes os atrativos que tem que se preocupar no seu dia a dia, às vezes tira um pouco da sua atenção ao entorno da palavra de Deus. Eu já fui jovem, ainda sou jovem, me considero como se eu tivesse 16 anos na presença de Deus, porque quando olhamos a palavra de Deus, Moisés, quando morreu, tinha 120 anos, os seus olhos, as suas forças eram como jovens. Jesus estava ali ensinando acerca de uma parábola do fariseu e do publicano. Todos conhecem a história, não vou entrar em detalhes. E logo começou as crianças virem até Jesus. As pessoas queriam tirar as crianças. Jesus logo os repreende: deixa vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E ali no meio daquelas criancinhas tinha alguém, um príncipe, que ele estava curioso para saber o que era necessário fazer para alcançar o reino dos céus. Ele era alguém que todos viram no decorrer desta leitura, que ele conhecia os mandamentos, que ele honrava pai e mãe, mas ele sabia que ainda faltava algo para ele alcançar o reino de Deus. Porque para alcançar o reino de Deus é necessário uma certa perfeição, uma certa dedicação maior, um certo ir além. Ali de trás eu ouvi o nosso irmão Gustavo contar aquele testemunho, eu me alegrei muito, porque é muito emocionante você ver um jovem testemunhar na casa de Deus, você ver alguém falar acerca da fé na presença de Deus, mesmo sendo jovem, mas já sabe o significado da fé, já sabe que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se crê que um dia vai se concretizar, se crê que um dia irá ser alcançado na presença do Todo-Poderoso. A caminhada nossa, cristã, na presença de Deus, não é, nunca foi e nunca será em vão. Aquele jovem, por reter certos bens materiais, reter
certa quantia em dinheiro. Quando Jesus chega até ele e fala: vende o que tens, doa aos pobres e vem e segue-me, ele se entristece. Mas não literalmente Jesus dizia para aquele jovem para ele vender todos os seus bens. Jesus dizia para ele se desapegar das coisas desse mundo, para que ele pudesse seguir a Jesus. E é nessa parte que eu quero falar conosco nessa noite. É o desapego das coisas deste mundo que nos fazem alcançar o reino dos céus. É o esquecimento dos atrativos deste mundo que nos direciona, nos dá uma proporção maior para nos achegarmos na presença de Deus. Quando eu era jovem, igual aos jovens que estão aqui na frente, na casa de Deus, louvando, o Zezinho participou da nosso colega da caminhada de fé, era instrumentista na casa do Senhor, e por alguns motivos, alguns momentos da caminhada, às vezes a autoconfiança se seria sobressair mais alto do que a voz de Deus. Porque o que devemos ter a noção da nossa caminhada é sobre a autoconfiança. Porque o que pode levar um cristão, sendo ele jovem, adulto ou mais velho, ao tropeço é a autoconfiança. Porque quando nos autoconfiamos em nós mesmos, nos esquecemos da dependência de Deus, é onde vem o tropeço. Nessa noite iremos ter um diálogo. Porque é muito melhor a gente dialogar e entender a palavra de Deus do que todos virem aqui e voltar para suas casas da mesma forma que eles entraram nesse local. Exemplo bíblico de que o alto orgulho, de que a autoconfiança derruba um cristão, está no apóstolo Pedro. Quando Jesus estava prestes a ser crucificado, ele naquele lugar de agonia, o apóstolo Pedro chega até Jesus: mestre, onde tu vais? Eu irei contigo até a morte. Jesus olha para o apóstolo Pedro e fala: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. Às vezes ouvimos conselhos de nossos pais, às vezes ouvimos conselhos de nossos pastores, amigos, colegas, e pensamos: nossa, o que essa pessoa evangelista Aparecido está falando? O que ele sabe da minha vida? Querendo me corrigir, chamando a minha atenção, falando de coisa, presbítero, assim, que eu não estou fazendo. E chega lá na frente, está aquela cilada, está aquele tropeço, venha tropeçar, venha cair, o arrependimento é amargo. É tempo perdido na presença de Deus. O apóstolo Pedro, na sua caminhada, quando Jesus o alertou acerca que ele negaria 3 vezes, pouco tempo depois ele negou Jesus, o seu arrependimento foi amargo. Perdeu um certo tempo se arrependendo, se consertando, mas depois foi uma bênção na presença de Deus. Mas é um certo tempo que não é necessário perdermos, se nos atentarmos a ouvir aquilo que Deus tem para nós através dos seus profetas na casa dele. Época do namoro. Glória a Deus, eu gosto muito de falar dessa parte. Porque na época do namoro é muito interessante. Mesmo que a gente esteja fazendo uma faculdade, mesmo que a gente tenha uma construção em andamento, mesmo que a gente esteja no início de um trabalho onde tem que se dedicar, tem que saber todos os seus afazeres, é muito interessante porque a gente arruma tempo para tudo. Começa pela parte da manhã, 6 horas da manhã, mensaginha lá: oi, bem, bom dia, está guardado? Sim? Não liguei só para saber como você está. Beleza. 10 horas da manhã, WhatsApp como de novo. Oi, bem, como é que você está? Tudo bem? Como está sendo seu dia? 3 horas da tarde, WhatsApp: nossa, bem, como foi seu almoço? Está tudo bem com você? Você levou seu lanchinho da tarde? 8 horas da noite, já está em casa? Já tomou banho? Já vai dormir? Meia-noite,
Boa noite, Pedro. Até amanhã. O tempo todo se tem disponibilidade para falar um com o outro e com Deus. Às vezes, nós arrumamos tempo da onde não temos, para nos achegarmos aos afazeres. E quando alguém chega e fala para nos repreendermos de alguma coisa e nos achegarmos mais a Deus, entristecemos. Foi o que aconteceu com esse jovem que se entristeceu quando Jesus disse que ele vender os seus bens e se chegar a Deus. Às vezes é necessário nos desapegarmos para que possamos aprender na prática, no face a face com Deus, a forma certa da caminhada. Moisés, um jovem, que quando o rei deu um edito, que era para matar todas as crianças, Deus dá um reviravolta, Moisés vai ser criado pelo faraó. Alguém que foi treinado, foi ensinado em todas as táticas egípcias. Alguém que conhecia de tudo. Alguém que poderíamos dizer no tempo de hoje que era formado em Harvard. Era um pós-doutorado. Era alguém que sabia, letrado. E também sabia no seu coração que Deus iria livrar aquele povo através dele. Mas naquele intuito que ele sabia, quando ele estava ali vivendo aquela ciência toda egípcia, ele tentou fazer pelas suas próprias mãos. O que ele fez? Cometeu um assassinato. Foi necessário Deus ir até Moisés, tirar ele do meio do Egito e levar ele para o deserto. Desprender ele de todas aquelas regalias que Moisés tinha ali na presença de Faraó. Desprender de todos aqueles serviçais para que ele possa ter a dependência diretamente com Deus. E não ter a dependência até mesmo do seu lar, não ter a dependência do seu amigo, não ter a dependência do seu colega, não ter a dependência do seu estudo, do seu dinheiro que você tem no bolso. Deus, aleluia. E ter a dependência em Deus. Porque hoje com dinheiro, é muito bom sim, com dinheiro, você corre ali e compra o melhor colchão que existe. Mas você não vai comprar a melhor noite de sono. Com dinheiro você corre e compra a farmácia inteira, mas você não compra um minuto de saúde. Com dinheiro você até pode comprar uma igreja com os fiéis dentro, mas você não compra a vida eterna, que essa foi comprada, pagada na cruz do Calvário com o sangue de Cristo. Ser jovem é muito bom. E ser jovem é o momento de nossa vida onde nos desperta a oportunidade, onde nos desperta duas escolhas que pesam na nossa caminhada. As duas escolhas que o jovem faz, a primeira é quem irá passar o resto da sua vida ao seu lado. E a segunda é onde você irá passar a sua eternidade. Duas escolhas que pesam na nossa vida. E se não tivermos adentrados na palavra do Todo-Poderoso, não conseguimos alcançar a escolha correta. Moisés foi treinado ali no deserto por Deus, conheceu as táticas de Deus, que são o amor, a fraternidade, o carinho e a esperança, e voltou, usado por Deus, tirou o povo ali do Egito e conduziu até a terra da promessa. O jovem que foi usado. Nós, jovens, não digo vocês jovens, nós jovens que estamos nessa noite, nós temos a oportunidade de revolucionar, de mostrar para o mundo aí fora que a palavra de Deus é eficaz, de mostrar para o mundo aí fora que o mesmo Deus que operou lá no Velho Testamento é o mesmo Deus que está operando hoje, e é o mesmo Deus que irá levar todos conduzindo até o reino de glória. Aleluia. O Deus não mudou. O Deus continua sendo o mesmo. Os atrativos que o mundo aumenta a cada dia não poderão apagar a estrela que Deus colocou nos nossos corações. O brilho do Espírito Santo. A cada lugar que caminharmos. Já estou terminando, irmãos. Mas eu quero retratar a importância das escolhas. De não nos entristecermos, mas nos sintonizarmos com Deus.
tem momentos que chega as escolhas em nossas vidas que queremos nos entristecer por ter que deixar algo que aos nossos olhos parecia tão bom. Aleluia. Mas a palavra de Deus nos diz que os caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, aos olhos de Deus levam à morte. Talvez pode parecer uma palavra pesada, mas não é. É um diálogo, onde conversamos acerca da palavra de Deus e nos entendemos que as nossas escolhas, as nossas tomadas de decisões é o que vão nos dizer o que seremos lá na frente, é o que vai nos dizer como caminharemos na presença de Deus, é o que vai nos impulsionar a não estarmos perdendo tempo, porque talvez um simples deslize faz a gente perder 10, 15, 20 anos na presença do Senhor. O tempo é precioso. E estamos numa contagem regressiva. Assim como o irmão pregou na quarta-feira. Todos já dizem que a volta de Jesus está próximo. Já devemos nos alertar. E assim nos guiarmos a nossa conduta de acordo com os parâmetros de Cristo, para que Ele venha e não nos pegue de surpresa, para que Ele venha e nos pegue preparado com as nossas lamparinas com azeite, para que possamos assim chegar nos céus e cantar. Aleluia! Porque o que é desta terra aqui ficará, o que é do céu para lá subirá. E aqui somos peregrinos. Talvez uns vêm e passam, vão para o céu, talvez outros vêm, não vivem muito tempo, porque Jesus volta, mas estamos aqui de passagem. A cada dia que se passa, se chega uma regalia nova. Por que não devemos nos apegar? Porque isso vai nos prender aqui, isso não vai nos deixar subir, e não vamos conseguir utilizar tudo de tecnologia que o mundo está oferecendo aí fora. Aquele jovem, quando Jesus disse para ele vender o que tinha e repartir aos pobres, ele se entristeceu. E Jesus disse aos seus discípulos: tão dificilmente entrará no reino dos céus aqueles que confiam em bens materiais. A nossa confiança que esteja plena em Jesus Cristo, que a nossa esperança esteja em Jesus Cristo, que os jovens que estão começando a vida hoje devem estudar, sim, devem se preparar para o mundo aí fora, para o mundo secular, sim, mas se preparem também para a morada com Cristo, que é o mais importante. Se concilie a sua vida secular com a sua vida espiritual, porque uma depende da outra. E assim, esteja preparado para tomar as duas importantes decisões que temos que tomar na vida. Quem passará o resto da vida ao nosso lado e aonde passaremos a eternidade. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.